não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! E uma das coisas que o Lavello explica é o seguinte: você acredita que existe um mundo físico, material, permanente, e que ele é a base de tudo. Acontece o seguinte: todas as percepções que você tem deste mundo são recortadas, são instantâneas. Você está piscando o tempo todo. Você não tem uma visão contínua de nada, nem visão, nem audição, nem coisa nenhuma. Então você só tem pedacinho, 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 pedacinho. Onde está a realidade substantiva deste mundo físico? Só na sua memória, meu filho. O mundo físico existe na sua memória, né? Sem ela, ele não existe absolutamente. Ele seria uma sucessão de fragmentos absolutamente inconexos e você nem poderia falar de mundo. Ele teria percepções soltas. Então, vamos dizer, a nossa memória e a estrutura do mundo são, por assim dizer, solidárias. Se tirar a estrutura do mundo, então não tem o que lembrar, mas se tirar a memória, também some a estrutura do mundo. Tá certo? E esse aí é um problema sério, porque você faz certas operações na memória acreditando que você está modificando o mundo. Mais ou menos como o gato Félix. Né? Ele pensa um negócio com ponto de exclamação, daí o ponto de exclamação vira um porrete, ele pega o porrete e bate na cabeça do inimigo. Né? Então, é o mundo, essas pessoas estão todas no mundo do gato Félix. Este é o tipo de exemplo onde você pode dizer que a pessoa não sabe pensar. Não sabe pensar. Ela confunde pensamento com realidade. Então, saber pensar é o quê? Pensar de acordo com a realidade vivida e percebida. Né? Não só percebida no seu exterior, mas percebida no exterior, no interior e na articulação deles. Quer dizer, ajustar o nosso pensamento às condições de vida na qual nós estamos. Porque pensar é fácil, de pensar morrer um burro, pensar é um automatismo. Só que o pensamento vai para onde ele quer, meu Deus do céu, e leva você. Né? E, às vezes, é muito convincente. As fantasias mais loucas são muito convincentes. Por quê? Justamente porque as nossas percepções são fragmentárias e separadas, como uma espécie de poeira. Então, nós temos dificuldade de perceber as coisas inteiras. Nós só percebemos pedaços, na verdade. Tudo que nós sabemos é pedaço. E quando algo dentro de nós, de repente, mostra a figura de um todo organizado, nós temos a impressão de que vimos a luz. Porque, claro, o todo organizado parece mais real do que qualquer fragmento, e do que uma coleção heterogênea de fragmentos. Então, essa noção de totalidade se confunde facilmente com a de realidade. É claro que nós sabemos que a realidade é uma totalidade. Só que só Deus conhece essa totalidade. E nós só conhecemos algo da totalidade porque, através da nossa memória, nós participamos na criação dessa totalidade. Né? Só assim que nós conhecemos. Ou seja, de uma maneira analógica. Então, toda a totalidade que nós percebemos é meramente analógica e sempre deficiente. E nós ficamos desesperados com isso, porque nós queremos uma totalidade organizada, que responda às nossas perguntas. Então, basta um sujeito aparecer com uma noção de totalidade e você tem aquela impressão que o Paul Lafargue, o genro do Karl Marx, teve quando ele ouviu Karl Marx expor a teoria da luta de classe. Ele disse: eu senti que estavam caindo escamas dos meus olhos. Né? Porque era uma totalidade organizada. Eu disse: mas peraí, a totalidade organizada não basta para ser uma realidade, precisa algo mais. Né? É preciso que, além de ser uma totalidade organizada, ela tenha o controle dialético da sua própria deficiência, da sua própria incompletude. É isso. E ela precisa ser elaborada com a consciência da participação que o sujeito humano
você mesmo teve na criação daquilo, senão não funciona. Ou seja, você tem que saber não só a representação que está sendo oferecida para você, mas de onde você tirou esses elementos e como você mesmo os montou. Porque senão você esquece que você é o autor da peça e você começa a sentir o personagem dela, entendeu? Então, quer dizer, nada dessas belas sínteses substituem uma trabalhosa e humilde autoconsciência. Então, por exemplo, eu acho que você falar em racismo americano, eu digo, só quem não conhece os Estados Unidos. Né? Eu só vejo racismo anti-branco aqui, só. Mas é só. Né? Toda hora aparece um negro na televisão dizendo que precisa extinguir a raça branca. Né? E se ele falasse isso a respeito de qualquer outra raça, estaria na cadeia, mas na raça branca pode. O medo que os caras têm de ferir a sensibilidade, né, de algum negro, que na maior parte dos caras não está nem ligando para isso, né, é um negócio absolutamente psicótico. Você pode dizer, bom, aqui houve um fenômeno racista. Sim, houve. Primeiro, sempre foi um fenômeno local, nunca foi nacional. E aceita totalmente o conceito de orientalismo dele. Eu não sabia quem era o Robson, veio a informação. É um discípulo do Eduardo Said, tá certo, que é, vamos dizer, o maior falsário da história, tá certo, vendo tudo pelo lado islâmico e escondendo, varrendo para baixo do tapete, toda, vamos dizer, o lado comprometedor da história islâmica, inclusive a invenção do racismo. Então, é uma fonte péssima, evidentemente. Né? Você vê, o fenômeno da escravidão entrou na história recente como sendo eminentemente um fenômeno criado pelo branco contra o negro. Digo, mas espera, mas os brancos entraram na história da escravidão a partir de 1500? E entraram como compradores de escravos. De quem que eles compraram os escravos? De quem os havia aprisionado, evidentemente. Ora, o aprisionamento de escravos existia na África desde tempos imemoriais. Nunca ninguém reclamou contra essa instituição. Ou seja, você pode dizer, os africanos eram escravagistas desde que existiam. Né? E daí alguns brancos foram lá, houve algum aprisionamento de escravos, mas em geral não aprisionaram nada, em geral eles compraram, quer dizer, os caras que eles trouxeram já eram escravos na África. Eles não escravizaram ninguém. Então, como você pode chamar de escravizador o sujeito que comprou alguém que já era escravo? Já é uma inversão total, não é isso? Em segundo lugar, além de ter toda esta prática escravagista, tinha uma ideologia escravagista criada pelos árabes, que justificava moralmente a escravidão com todos os argumentos racistas que mais tarde 2 ou 3 caras repetiram no Ocidente, mas nunca repetiram, vamos dizer, daquela maneira ostensiva. Acho que nem Hitler, né, chegou a dizer coisas que os pensadores árabes diziam dos negros. Nem Hitler falou isso. Né? Então, nem Hitler, nem Stalin, nem Mao Tse Tung, nem nenhum desses caras malvados jamais fez isso. Nem o escravagista ocidental disse essas coisas. Isso tudo veio do mundo islâmico, meu Deus do céu. Então, o que você vê é uma guerra contra o europeu branco cristão, evidentemente. Isso. Agora, o que é Daria Dugina? Uma europeia branca cristã. Só que ela não sabe, ela está atacando o liberalismo sem perceber que está acertando ela mesma. É interessante. Além do seu pai, quais outros autores você sugeriria aos jovens militantes que queiram aprender mais sobre nossas ideias? Eu recomendo que se familiarizem com os livros de René Guénon, Júlio Zéva, Jean Parvulescu, Henri Corbin, Cláudio Muti, Sheikh Imran Nazar Hossein, Platão, Proclo, Schelling, Nietzsche, Martin Heidegger, Émile Cioran, Carl Schmitt, Alain de Benoit, Alain Soral, John Hobson, Fábio Petito, esse eu não conheço, Gilbert Durand e Jorge de Mézy. Muito bem, vários desses livros eu também recomendo, são livros clássicos a respeito de doutrinas tradicionais, etc. Mas a mistura aí é característica, né?
Por exemplo, Martin Heidegger, hoje em dia não há mais como esconder que o Martin Heidegger, tudo que o Martin Heidegger fez era um suporte ideológico do nazismo. Né? Já existe os 20 livros a respeito, não tem mais como esconder isso aí. E o que isso tem a ver com Jorge Messier, né? e com Henri Corbin? Absolutamente nada, mas é a síntese, né, duguiniana de marxismo, fascismo e islamismo. E não só isso, mas cristianismo e religiões pagãs. Você vê, tem saído, atualmente saindo duas revistas, uma chama Europa Sun e a outra chama, esqueci, né? Onde tem lá os mitos vikings, né? Mitos africanos, etc., tudo misturado com o cristianismo. Quer dizer, é uma mistureba total, ainda mais ambiciosa do que a da Nova Era. Porque se você lê tudo isso aqui, e depois lê os primeiros programas da Nova Era, que eu vou estudar, alguns eu vou estudar no curso, Simbolismo e Ordem Cósmica, e outros mais adiante, na continuação do tema da dupla tragédia da utopia, você vê que é substancialmente a mesma coisa. Então, são modelos universais de ordem, tidos como de origem divina, multicultural, você pega contribuições de toda parte, funde tudo, né, fazendo de conta que não há incompatibilidade, tá certo? E que a única coisa incompatível com isso é o quê? O Ocidente moderno, que tem que ser destruído a todo preço. Ora, quando você lê, eu mesmo agora estou lendo um livro que chama-se Preparações Ocultas para uma Nova Era, publicado nos anos 70 pelo grande astrólogo e ocultista Dane Rudhyar, astrólogo franco-americano, um homem influentíssimo na Nova Era. Tudo isso que ela está dizendo aqui já está lá. Mesma coisa. O problema é, né, o anjo do mal é o liberalismo moderno, o capitalismo moderno. Né? E, note bem, não é o capitalismo moderno, é o Ocidente moderno. Portanto, ao mesmo tempo, é a nossa sociedade e a nossa religião. Capitalismo, liberal e cristianismo. Como se capitalismo e cristianismo fossem uma unidade. Como se o capitalismo tivesse saído de dentro do cristianismo como uma coisa muito natural. Não é isso? E nós temos, de novo, uma síntese universal, né, falando em nome de Deus e pretendendo representar a ordem divina a ser restaurada no mundo. Agora, não diz o seguinte: quem vai restaurar? Qual é o agente? Né? O agente, evidentemente, é o governo russo. Então, isso aí significa o seguinte: o governo russo, para realizar isso aqui, ele tem que ter uma autoridade espiritual superior à das religiões envolvidas, superior da Igreja Católica, superior da Igreja Protestante, superior ao judaísmo. Né? Então, aí vem o Tsar, né, imbuído da autoridade espiritual suprema sobre o mundo. E você acha essa perspectiva atraente? Né? E é isso que o cara está nos propondo, cinicamente, pô. Né? É aquele famoso problema. Todo revolucionário acha que o problema do mundo é que o mundo não está sob as ordens dele. Quando eu mandar, tudo estará resolvido. Qualquer sujeito que vê uma proposta dessa é um biruta. Né? Qualquer um, não interessa aqui. Mesmo que, veja, se o Papa dissesse isso, ele seria louco. Né? Se o Papa quisesse impor a sua vontade a todos os governos do mundo, ele seria um louco. Né? Porque ele não pode fazer isso. Ele só pode impor a sua autoridade a quem? A aceite. Se você é um membro da Igreja Católica, você aceita. Se não, você não é. O que o Papa vai poder fazer? Matar todo mundo? Né? Então, nenhum Papa teve essa ambição. E nenhum imperador teve jamais essa ambição. Essa ambição desse tamanho só pode aparecer na cabeça de um russo. Porque a Rússia sempre teve esse complexo. Ela sempre achou que ela é a representante da ordem divina. E o resto do mundo não a obedece. Antes era o comunismo, né? O problema é que nós aqui trazemos a solução do problema do mundo, que é o comunismo, mas ninguém nos obedece. Agora já não é mais o comunismo, é o eurasianismo, a porcaria que seja. Mas é sempre a Rússia, né? Então, note bem, quando Nossa Senhora
Na profecia, ela não falou em comunismo, ela falou erros da Rússia. Né? E esse é mais um erro da Rússia. Erros no... Anterior ao comunismo, claro. Já é um pouco anterior e agora renasceu outra forma. Tá certo? Então, gente, nenhuma instituição, nenhum partido, nenhum movimento coletivo vai trazer uma melhora para este mundo. Não vai. O tempo em que isso era possível já acabou, gente. Né? Nós estamos realmente no Kali Yuga. O Kali Yuga significa o seguinte: ninguém está do nosso lado. Só existe o quê? A inteligência individual, a consciência individual. É o que nós temos. E ela, por si, a longo prazo, ela tem todos os meios de resistir a isso. Né? É só você não se apegar a uma autoridade superior. Né? Você não precisa de um respaldo, né, de uma organização ultrapoderosa, né, com um monte de dinheiro. Nós não precisamos disso. Né? É só não acreditar, é só não embarcar nisso. Tá certo? Muito bem, vamos fazer uma pausa que nós voltamos. Então vamos lá. Vou começar aqui com a pergunta do Felipe Lessage, que ele já me mandou por e-mail aqui 2 semanas atrás. Como distinguir aquilo que é inelutavelmente impossível daquilo que só é circunstancialmente ou por uma questão de falta de fé? Bom, você está se referindo à impossibilidade de certas ações ou certos objetivos humanos, não a impossibilidade no sentido geral. Mas no sentido geral, a gente distingue a impossibilidade metafísica e a impossibilidade física. A impossibilidade metafísica absoluta é aquela na qual está embutida uma autocontradição. Quer dizer, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. É impossível Deus mentir. Sim, porque ele é Deus, ele mentisse não seria Deus, então não pode fazer isso. Mas há outras coisas que ele não pode fazer. Por exemplo, Santo Tomás dizia que Deus não pode fazer o acontecido desacontecer. Tá certo? Por quê? Porque isso também seria autocontraditório. Quer dizer, aquilo que acontece por determinação divina, e ele não vai negar, vamos dizer, o bom fundamento de uma decisão dele mesmo. Portanto, ele não vai fazer desacontecer. Mas, e há vários, quando você fala de impossibilidade física ou relativa, existem vários graus, dependendo do âmbito que você está falando. Tá certo? Então, por exemplo, os nossos objetivos humanos, até que ponto os nossos sonhos podem ser realizados ou não podem. Não é isso? Então, isso depende de uma constelação de fatores que você tem que delinear muito bem. Do que você pega o plano que você quer realizar, que está lhe parecendo impossível. Tá certo? Bom, então, em primeiro lugar, você está usando o impossível como sinônimo de improvável apenas, porque se você tem esse plano, ele não pode ter nada de autocontraditório nele. Por mais difícil que ele fosse, sei lá, se ele quer virar papa, bom, é muito difícil, mas não tem nada de autocontradictório e alguém querer ser o papa, não é isso? Ou querer ser o rei da Inglaterra. Você pode dizer é muito difícil, mas não é impossível, isso é apenas uma imensa improbabilidade. Então você tem que medir o grau certo de